Fala galera, aqui é o Breno da Mundo Wing BR. Nesse vídeo de hoje, a gente vai estar fazendo aí um giro de notícias sobre todas as notícias que eu encontrar recente do mundo da Wingbeats. Então, a ideia é toda terça-feira a gente está gravando aqui um conteúdo falando um pouco do que teve de atualização, do que foi falado sobre a Wingbeats. Então, toda terça eu vou estar tentando fazer esse vídeo para vocês de uma forma aí espontânea. Então, não vai ter muito corte, vai ser do jeito que dá e vou estar gravando. E aí a ideia é que seja um bate-papo mesmo e vocês deem façam perguntas nos comentários, que eu leio todos os comentários, respondo todos, então podem estar utilizando esse vídeo para a gente poder estar tirando dúvida e dando sugestão do que a gente pode estar abordando na outra terça-feira, tá? Então começa aí mais esse giro de notícias, tá? Do mundo da Wingbeats, que a gente vai estar gravando a partir de hoje, tá? Então, a primeira notícia que a gente vai estar falando aqui é uma notícia que tem do News Blockchain, tá? Um site aí que, para quem acompanha a cripto, tem bastante coisas e eles fazem algumas análises interessantes. Eu vou estar aqui relatando para vocês um pouco da minha opinião, tá? Então, lembrando aqui, é um vídeo opinativo, vale todas as minhas opiniões são minhas, não tenho análise financeira, não tenho certificação financeira nenhuma para estar dando dica, mas vai ser uma análise pessoal minha, tá? Então a primeira notícia a gente vai estar, eles relatam um pouco do aumento que a gente teve de hacks na plataforma da Wingbeats, tá? Então hoje essa notícia ela fala de uma métrica aqui que teve um aumento de 17% de janeiro a julho em relação às reservas de hexágonos, tá? Ou seja, a área de cobertura da Wingbeats aumentou. Acho que a primeira parte da notícia é primordial, porque mostra que a empresa está conseguindo alcançar um público que está confiando no que ela tem para oferecer no futuro, tá? Então, isso daí é uma das coisas que nesse mundo de redes descentralizadas, essa confiança e esse objetivo final que todos têm, que de fato é tirar um lucro no fim do dia, né? Ninguém está entrando nesse mundo da Wingbeats aqui porque está querendo ser mais um mero instalador de antena, como a maioria das pessoas que fazem no Flight Radar acabam tendo um pequeno retorno, não um retorno financeiro e sim mais algum retorno ali que a plataforma possa oferecer. Mas de fato, hoje a Wingbeats ela vem cativando o público com esse apelo de que no futuro isso possa ter um valor um valor relevante que justifique o investimento que você vem fazendo na antena nesse período, tá? Então, acho que como todos que eu converso desse mundo, a gente percebe que todo mundo tem essa aflição de quanto que eu vou conseguir retornar o dinheiro, qual vai ser meu payback. E hoje a gente vê aqui que a empresa cada vez mais está crescendo, que é aumentando a cobertura dela, conforme relata aqui no site, e é uma fonte extremamente confiável, porque ela usa próprios dados das Wingbeats, ou seja, da própria empresa, que está relatando este aumento. Então saiu essa área de cobertura de 6.891 de janeiro para 8.884 em julho, tá? O que isso significa? Significa que hoje, atualmente, tá, a empresa possui ao todo 8.953 hexágonos reservados. Porém, ela faz a conta somente dos hexágonos ativos, tá, galera? Então, Breno, por que que ela não fez a conta em cima do 8.953? É porque é justo. De fato, hoje ela tem que contar somente os hexágonos que estão ativos, ou seja, que tem alguma atividade acontecendo naquele espaço, tá? Então isso dá em torno aí de um 90% dos hexágonos é, que são utilizados de forma consistente pela plataforma, tá? Então isso de fato é
mostra que as pessoas estão confiando, tá? Então, estão confiando e estão deixando ativos, tá? Porque muitas das vezes as pessoas acontecem até o que aconteceu comigo, particularmente. Quando você instala uma antena, você geralmente não coloca dentro da sua casa, em raras exceções. Geralmente, a maioria das pessoas, pelo menos no cenário que eu converso, procuram sítios, procuram terrenos, procuram espaços onde a pessoa ainda tem que instalar uma internet. Então, você já tem um gasto além da antena, que é a instalação da internet. Então, mostra que mesmo com todas essas barreiras, as pessoas ainda estão reservando e estão crescendo essa plataforma, tá? Então, fazendo uma conta aqui de um crescimento médio, tá? A gente está considerando aí que, de fato, a gente tem aí em torno de 1.193 RECs adicionados e ativos ao longo de 7 meses, tá? Então, teve um crescimento relevante de quase 170 RECs por mês, tá? Que é um ritmo consistente na minha visão, assim, que eu acho que é, você ainda não tendo um retorno falado no mercado, isso causa às pessoas ainda uma barreira de compra. Então, é um crescimento consistente, mesmo a pessoa sabendo que hoje vale rosca. Óbvio que tem um fator que está embutido, tá? Na minha visão, por conta da Wingbits fornecer a venda da antena com dois projetos, que é o GeoDNet e a Wingbits, faz com que as pessoas comprem essa antena que já vem com os dois projetos. E por quê? Porque o segundo projeto da GeoDNet, ela já tem um retorno financeiro, então ela já consegue calcular o quanto tempo ela vai conseguir pagar aquela antena. Então isso facilita a venda do projeto da Wingbits. Então, ao mesmo tempo que eu não tenho um lançamento e eu não tenho valor, as pessoas preferem hoje comprar a antena AMGW 310 por esse motivo, porque eu já tenho um, um token válido, valendo dinheiro e dando para ser calculado o payback, tá? Então, esse crescimento, ele ao mesmo tempo é positivo, mas também se dá pelo fato dessa antena de dois tokens que eles oferecem para venda, tá? Então, é um crescimento consistente, na minha opinião, mas é importante ressaltar esse ponto que eu falei por conta desse motivo aqui dessa venda dessa antena com dois tokens, tá? Então, de fato, é, é uma notícia aí que causa aí uma boa impressão na minha visão, porque você não é só você vê que é, bastante pessoas no mundo todo está comprando de fato esse cenário e esse negócio, tá? Então a ideia aqui dessa notícia foi falar um pouco desse crescimento que a Wingbits reportou em relação aos hexágonos ativos da plataforma, tá? E aqui o site faz uma análise um pouco pessoal deles, tá? Então qual de fato é a análise do site? E aí a gente pode estar abordando aqui algumas visões interessantes que eu guardei para vocês aqui que vale a pena a gente trazer. Então, do ponto de vista do trading, ou seja, de negócio, é, como eu falei, ela abre portas para estratégias mesmo, futura, porque muita gente ainda está presa naquele negócio que eu falei de você não saber o valor que a Wingbits vai ser negociada. Então hoje você tem essa relação de Wing versus o SDT comparado a Geode versus o SDT, tá? Então as pessoas fazem essa essa comparação em si, tá? Então isso vai ser importante para a gente durante o lançamento do token, para poder quebrar essa barreira e ver se de fato esse investimento vai se perpetuar a longo prazo ou a um curto prazo, que isso vai dar uma volatilidade muito maior para o mercado. E se for a longo prazo, as pessoas tendem a ficar mais tempo, como aconteceu com a Helium, com outros projetos que a gente tem já na rede de Depin, tá? Aqui eles fazem um riscos e oportunidades potenciais na negociação. Eu vou ler para vocês aqui, a gente vai ler junto e vai tirar a conclusão. Lembrando que eu estou usando o tradutor aqui
do próprio Google e isso pode causar uma distorção aí, mas qualquer coisa a gente volta para inglês e eu tento explicar o que eu entendi dessa tradução, tá? Então, eu achei legal esse riscos e oportunidades porque é o que mais as pessoas procuram saber quais são meus riscos, quais são as oportunidades, tá? Embora o crescimento de 17,3% seja promissor, os traders, ou seja, nós, devemos ponderar os riscos com a saturação do mercado ou a concordância de espaço na rede de PIN. Se a adoção não acelerar conforme recomendado na atualização, aqui ele faz umas aspas, nunca haverá outro 2025, garanta seu hexágono antes que o mundo alcance. Aqui é muito aquela coisa que eu falo bastante no nosso Instagram, quando a gente fala das pessoas da Wingbeats. Então, a escassez que eles oferecem aqui, que é de fato você ter uma reserva para um espaço, é positiva. Só que realmente eles têm que garantir isso. Porque se você conseguir botar, vamos supor, 500 antenas no espaço de São Paulo, você já começa a saturar. Porque vai ter muita antena, muita informação e o token vai ter mais gente farmando, mais gente dividindo a recompensa e isso pode de fato ter uma perda aí na no dia a dia aí no dia a dia das recompensas que a plataforma vem oferecer, tá? Então, de fato aqui ele fala um pouco da venda de escassez que eles fazem da plataforma, que é garanta já, reserva seu espaço urgente, porque senão outra pessoa pode reservar e você não vai ter mais a oportunidade na sua cidade de estar fazendo essa reserva. Isso eu já falei em alguns cenários que às vezes duas antenas já fecha em uma capital do Brasil que tem mais de 600 mil habitantes, tá? Então, de fato, essa escassez é bastante relevante para o projeto, tá? Então aqui eles abordam esse risco que a empresa que o site detecta, que de fato o que pode saturar o mercado é eles comercializarem mais antenas e colocar mais antenas em um espaço pequeno, que isso vai acabar desvalorizando o token. E eles continuam falando, os preços dos tokens podem se consolidar em vez de disparar. As oportunidades residem em portfólios diversificados, combinando a exposição do Wingbeats com tokens de Bitcoin e Ethereum. Olhando para o futuro, se o Wingbeats continuar nessa trajetória, poderá atingir novas máximas históricas. Aqui eu acho que já é uma análise de inteligência artificial, na minha visão, porque a gente nem tem o valor ainda como que ele vai atingir a massa histórica. Hoje é zero, se for 0,1 ele está na máxima histórica. Se for 0,2 ele está na máxima histórica. Qualquer coisa é máxima histórica. Então acho que eles fazem uma análise aqui meio genérica e, na minha visão, acho que isso está com inteligência artificial. Po- Então aqui eles continuam. Poderá atingir novas máximas históricas em cobertura, potencialmente gerando ganhos de 30 a 50% em ativos relacionados ao próximo trimestre. Sempre baseie suas decisões em métricas verificadas, blá, blá, blá. Beleza. Então, dessa análise toda que eles fazem, na minha visão, acho que esse ponto aqui é o mais importante que eu falei um pouco da escassez do negócio, que é o que a Wingbeats vende e é o que pode impulsionar esse mercado e fazer com que o token valorize por conta dessa escassez que a gente vem a ter com as reservas dos hexágonos, tá? Então, da parte desse site, a gente está falando um pouco disso. Então, a ideia agora é a gente abordar uma outra notícia, tá? Bom, vamos agora para a segunda notícia. E neste momento eu não achei mais nenhum de nenhum site relevante para a gente estar falando. Mas eu vou dar uma passada aqui rápida nas redes sociais da Wingbeats, onde tem muita notícia relevante e você também pode estar acessando lá e acompanhando no dia a dia. Então vamos começar aqui pelo X da Wingbeats. Então o X dele é x.com contra barra aqui Wingbeats. Tivemos algumas notícias relevantes e uma até falando do Brasil hoje, tá? Então a Wingbeats está de olho sim no mercado brasileiro. Pô, o Brasil é uma nação aí com um mercado de consumo gigantesco e além de ser um país continental que é o Brasil. Então aqui eu vou só traduzir para português para vocês irem acompanhando comigo a leitura. Aqui eles têm um post fixado do lançamento do satélite que eles fizeram junto com a SpaceX, pô.
mostra cada vez mais que cara, não é uma pirâmide isso aqui. Pode ser que essa empresa não dê certo e quebre. Mas ok, você tá no risco do negócio. Mas, cara, pirâmide não é. Então, assim, todo mundo que fala que isso aqui é uma pirâmide é uma pessoa, infelizmente, que não tem o conhecimento e não procurou sobre o tema, tá? Então, cara, uma empresa aí que se prestou a lançar um satélite com a SpaceX não tá de brincadeira, né? Pode ser que não dê certo o negócio. E aí tudo bem, aí todo mundo tá, tá com risco do negócio, tá? Então, é legal esse post aqui, quem não viu, clique e vê até um repost da própria SpaceX, tá? Então, realmente, assim, é uma empresa aí que tá crescendo. E aqui, 10 horas, ela posta um aumento na quantidade de dados postados comparado ano contra ano. Então, em junho de 24 para junho de 25, a gente saiu de 93 bilhões para 347 bilhões de pontos, tá? De dados, ou seja, de informação coletada que ela faz através das antenas, tá? Então teve um crescimento anual de 300%. Isso aí combina muito com a notícia que a gente acabou de falar sobre o crescimento das reservas de hexágonos que o site nos noticiou, tá? Então, legal que a tradução, pedaços de asa, né? Bacana. Mas vamos lá para a próxima notícia. Aqui esse Depin Deploy é um FIS que fala de todas as redes de PIN e ela destacou de fato como está rápido o crescimento da Wingbits, tá? Então, realmente reforçando tudo que a gente falou. E aqui a notícia do Brasil, cara, que eu achei puta que pariu. Opa, desculpa a palavrão. Mas, pô, bacana. A rede Wingbits no Brasil dobrou sua cobertura de 255 para 451 hexágonos em apenas 6 meses, tá? Então aqui, cara, o Brasil nesses últimos 6 meses e eu vejo isso cada vez mais pessoas procurando a nossa empresa que a gente criou, que é o Mundo Wing BR, atrás de informação, pessoas que chamam no WhatsApp da gente para tirar dúvidas, para que a gente explique o processo e a gente explica, a gente está aí para isso mesmo. Cara, tá absurdo o crescimento, tá? Então, pô, mais tá quase dobrando, tá? Aí que eles falam, a rede do Brasil dobrou, né? Mas 255 para 451, não sei qual que é a conta que eles fazem, né? Mas entendemos aqui que eles querem dizer que teve um aumento extremamente relevante aí nesses últimos 6 meses, tá? Então aqui, cara, cada vez mais você pode ver pelo conteúdo que as pessoas postam e cada vez mais tem pessoas procurando. De fato, mostra que realmente no Brasil a Wingbit está de fato crescendo relevantemente. Nem sei se existe essa palavra, talvez eu falei errado, mas acontece. Estamos ao vivo aqui, não vou cortar e vai ser isso aí mesmo. E aqui a última notícia que a gente quer destacar aqui, de fato que no primeiro trimestre de 2025, a Wingbits processou de 464 bilhões de dados, tá? Então, mais ou menos casa com a notícia aqui que ela está trazendo agora, tá? Mas espera aí, vamos ler novamente aqui. Que aí não, tá certo, é que ela fez 347 bilhões em junho, olhando ano contra ano, e agora ela faz uma análise aqui olhando só no primeiro trimestre, ou seja, de janeiro a março processou 464 bilhões de dados. E no segundo trimestre, 865 bilhões de dados. Caraca, absurda, tá? O crescimento, tá? Quando você olha aqui o Q1 para o Q2, caralho. Muita coisa entrando, muito dado entrando. Pô, torcer para que eu sou um fanzaço dessas informações, porque a gente tá com antena aí, então a gente precisa desse dessa informação, dessa venda dessa informação agora. Vamos lá, Wingbits, vamos lá, vamos vender. É, e acho que é isso, tá? Na rede social deles, se tiver mais alguma coisa relevante, a gente
A gente posta aqui, mas de fato aqui já fala um pouco da notícia que a gente acabou de ler, que é o aumento de cobertura, ou seja, que a gente falou. Mas foi isso relevante que eu tirei do X, tá? Então é isso. Antes até da gente falar dessa última notícia, galera, lembrem de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Pô, o primeiro vídeo que eu postei foi, cara, achei até legal, foi 200 visualizações em 4, 5 dias. Pô, pra gente que tá começando agora aqui, não tem divulgação nenhuma, estamos aqui do zero, tá super positivo. Então lembrem de se inscrever e procurarem também clicar em gostei e procurar nossas redes sociais. Então, lembrando vocês que os nossos produtos aqui da Mundo Wing BR, é, temos aí a venda das antenas para você que quer comprar em mercado brasileiro, ou seja, a gente faz todo o trâmite via Mercado Pago. Se precisar emitir nota fiscal do nosso serviço que a gente está prestando, a gente faz a emissão. A gente aceita Pix, aceita o parcelamento sem juros, tá? Então, se você quiser diluir um pouco essa compra, a gente aceita aí 6 vezes sem juros. E quando também o Banco Central lançar o Pix parcelado, também vamos aceitar o Pix parcelado no futuro, tá? Então, tá aqui. Lembrando, não é a gente que fabrica, a gente faz a importação direta para você, tá? E toda a responsabilidade dessa importação é feita por nossa conta. Então você só tem que comprar e esperar que todo o trabalho e toda a responsabilidade é nossa. Chegando na sua casa, a gente fica feliz e você também, tá? E claro, precisando de alguma ajuda na instalação, pode entrar no nosso suporte que a gente ajuda, tira algumas dúvidas, mas de fato hoje a gente está atuando nesse mercado de importação, tá? Então não é a gente que fabrica, a gente faz a importação dos fornecedores homologados pela própria Wingbits, tá? Então, se você tiver qualquer dúvida, clica aqui no WhatsApp, que já vai falar comigo ou com um especialista, ou seja, uma das pessoas que trabalham comigo, ou no Discord, que a gente entra, bate um papo, que é esse Discord aqui, quando você clicar, você vai ser redirecionado para um Discord da Mundo Wing. Aqui a gente já tem uma galerinha, e aí sempre que precisar, só perguntar que a gente acaba fazendo esse bate-papo ao vivo no próprio Discord. Tá? Bom, chegamos aqui agora na última notícia desse giro de notícias que a gente está fazendo no dia 12 do 8, tá? Eu vou tentar postar hoje, então se você está vendo hoje ou amanhã, o dia que eu estou gravando, dia 12 do 8. Vamos lá. Então, abrindo o Discord aqui da própria Wingbits, a única notícia que eu achei mais relevante, a gente está falando um pouco, é de fato das atualizações que teve na semana, no dia 8 do 8, tá? Então aqui eles falam um pouco nesse primeiro item, eles falam um pouco das recompensas que as pessoas fazem quando tem um dono da antena e a pessoa tem um acordo com outra que é o host, tá? Então, tentando fazer uma explicação, eu não sei se tem alguém nesse cenário, mas de fato a Ungbits ela tinha essa opção e tem ainda essa opção de host e dono da antena, que é quando as pessoas acabam comprando uma antena, não tem lugar para instalar, e passa para uma outra pessoa, essa outra pessoa instala essa antena no local e vocês compartilham é, essas recompensas, tá? Então aqui eles mudam algumas regras e uma das regras que eles mudaram, agora as recompensas vão para a carteira atual do dono, ou seja, quem comprou uma antena vai receber esse token, tá? E aí depois desse token a gente é, na verdade nesse caso aqui é o contrário, né? A recompensa, agora as recompensas vão direto para a carteira atual do dono, não mais para a carteira que estava registrada no dias em que os tokens foram ganhos. Eu não entendo muito esse processo, tá? Mas se você quiser que eu explique mais, eu explico e procuro atrás, mas eu não conheço ninguém, não tive nenhum caso que eu possa estar falando aqui
para que eu consiga explicar melhor, tá? Mas eu tô lendo aqui, então se você tem esse caso e quer explicar, deixa um comentário aí que vai ser até bom para eu aprender. E também muda um pouco das estações com dono e host, que tem conta na Wingbit, então a mesma regra, acima a recompensa vai sempre para a carteira atual do dono. E por último, estações com donos e hosts, e o host não tem a conta da Wingbits. Então o host não vai estar cadastrado na Wingbits. A atualização ainda em andamento, a Wingbits está estudando aplicar a mesma regra para este caso, ou seja, ir para a carteira do dono, tá? Então lembrando que temos a diferença de dono para host, o dono de fato é quem comprou a antena e o host é quem está cedendo o espaço para aquela instalação. Então a Wingbits fez direcionando todas as recompensas para a carteira atual do dono, tá? Se você tem um caso desse, conte para nós aí que de fato é uma coisa nova para mim nesse mundo. Eu não vi ninguém aqui no Brasil ainda fazendo é, esse compartilhamento, tá? Então, o motivo dessa mudança, pelo que eles relatam aqui, é que a recompensa estava sendo paga para o cadastro na data do ganho. Então, de fato, a ideia é que eles unifiquem e façam todas as transferências para uma única carteira que é o dono da estação, tá? A segunda notícia é troca de e-mail, tá? Então, de fato, agora se você quiser trocar seu e-mail, eles dão um passo a passo aqui, só ir em configurações e depois alterar seu endereço de e-mail, se você quiser alterar o endereço de e-mail. Então, eles dão essa opção. E a altitude, que estava bugada no mapa, já realmente estava bugada, mas agora, de fato, eles corrigiram esse problema que estava tendo no site. E por último, a Wingbix Shop deixou de vender alguns produtos, como antenas, cabos e alguns outros produtos que eles estavam tendo problemas, tá? Por conta de envios de alfandegários. Então, antenas, cabos estavam pedindo algumas certificações e de fato eles pararam de comercializar para evitar esse tipo de problema. Porém, se você quer ainda comprar camisa, qualquer outro produto, eles estão vendendo normalmente, tá? Então, é, é isso. A gente vai postar até quinta-feira o vídeo da nossa antena sendo instalada, tá? Então, eu estive sábado instalando a antena do canal. Então, foi bem. A gente conseguiu gravar algumas coisas, outras eu vou ter que fazer um vídeo aqui explicando, mas eu acho que vai ser um vídeo legal. Quinta-feira a gente vai estar postando. E no domingo vou estar postando outro vídeo falando um pouco dos 7 dias que essa antena, qual foi a performance e qual de fato foi os meus pontos de melhorias. Então, quinta-feira já vai sair o vídeo de como instalar a antena e no domingo eu vou fazer um vídeo mais ou menos nesse formato que eu estou fazendo aqui do Giro de Notícias, falando um pouco da minha percepção 7 dias de antena, que eu já tenho bastante coisa para melhorar, muita dica para a gente falar e falar para vocês que de fato eu estou aprendendo aqui junto com vocês, tá? Então, pessoal, muito obrigado. Curtam, compartilhem esse vídeo, deixem comentários para a gente poder ter esse bate-papo bacana aí no vídeo. E deixe sugestões de pautas para a gente estar abordando. Eu estou com um tempo um pouco limitado para estar aí gravando, não tenho muito esse tato para edição de vídeo, então qualquer coisa aí, desculpem se ficou mal feito, mas a gente vai tentar aí ao longo do tempo melhorar cada vez mais essas conversas e esses vídeos, tá? Pessoal, então obrigado e boa noite.